Você já orou hoje? Você já apresentou a sua vida diante do nosso Deus e Pai? Se você não fez isso ainda, faça comigo aqui agora. Agora, se você já fez, não deixe de fazer novamente. Cada minuto passado na presença do Senhor Deus é precioso e transformador. É exatamente aos pés do Senhor Jesus que nós somos transformadas, que o nosso coração vai se tornando cada vez mais parecido com o de Jesus e mais elegante. Vamos juntas? Bom dia, se você ainda não me viu lá nos stories, bom dia com a superabundante graça de Jesus. Olha, o texto que nós vamos ler hoje é o texto lá de Lucas 10, a partir do verso 38. Uma história muito conhecida que talvez você já tenha ouvido várias vezes, e aí eu vou trazer à sua memória. Ou se você nunca ouviu, você vai ouvi-la aqui comigo agora. Mas é tremenda. Presta atenção. Olha, fala assim, o verso 38 de Lucas 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Atenção, a casa era de Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenando-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa família, Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro. Veja, lá em João 11, 5, fala assim: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O apóstolo João, lá no livro dele, o quarto livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 11, verso 5, fala que Jesus amava essa família. Marta, Maria e Lázaro moravam em Betânia. Eram hospitaleiros e Jesus costumava visitá-los quando ia aos festejos de Jerusalém. Jesus amava essa família, assim como ele ama a sua e a minha família. Marta era a líder da família. Sempre que ela aparece nos evangelhos, está tomando alguma decisão com o propósito de servir. Isso fica claro. Seu amor era demonstrado no serviço. Sempre queria oferecer o melhor para o Senhor. Às vezes chegava a ponto do exagero, incomodando-se com a postura mais intimista de Maria, sua irmã. Aqui, como nesse caso aqui, né, que ela chega até a falar com Jesus: olha, Jesus, fala com Maria para ela vir me ajudar. E aí Jesus vira para Marta e fala: não, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E ele vira para Marta e fala: olha, Maria está escolhendo a melhor parte, aqui nesse caso, né? Maria, por sua vez, dava prioridade em sua agenda para quedar-se aos pés de Jesus. E isso nós vemos quando ela faz isso para aprender aqui, para chorar noutra passagem e até para agradecer. Lázaro só aparece duas vezes. Uma quando estava enfermo e a outra à mesa na casa de Simão, depois que havia sido ressuscitado. Essa família, mesmo sendo amada por Jesus, enfrenta a dor da enfermidade. Olha, nós não estamos livres da enfermidade quando servimos ao Senhor Jesus. Nós não estamos livres. Nós podemos ter a nossa vida ainda com sofrimentos e até com enfermidades, mesmo estando aos pés de Jesus, mesmo servindo a Jesus. E aqui a gente vê esse exemplo aqui com a família de Marta. Então, fala aqui que eles enfrentaram a questão da enfermidade e o golpe do luto. Lázaro adoece e morre. Mesmo Jesus sendo informado do seu infortúnio, o mestre não foi imediatamente encontrar a família. Nós vemos, quando estudamos a outra parte da história, né, essa parte aqui, Marta e Maria mandam avisar Jesus. Jesus estava noutra cidade, ele fica sabendo, mas só que Jesus só vai encontrar a Lázaro e a família depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Então, Jesus esperou o tempo oportuno. E só chegou depois de 4 dias que Lázaro já estava sepultado. No entendimento dos judeus, de Marta e de Maria, já tinha passado da hora. Jesus chega atrasado. Jesus estava chegando tarde demais. Mas
era no tempo oportuno de Deus. E Jesus chega até a falar exatamente isso aos discípulos, quando ele estava lá na outra cidade, que era no tempo certo que ele ia chegar lá. Aí Jesus chega, né, lá, e acontece aquele milagre impressionante, quando Jesus dá a ordem para Lázaro, é retirada a pedra, Jesus dá a ordem para Lázaro, e ele sai lá do sepulcro andando. Olha só. Com essa família, nós aprendemos que nós precisamos estar com as portas abertas da nossa casa, da nossa mesa, do nosso relacionamento para Jesus. Nós precisamos abrir as nossas portas para Jesus. Nós aprendemos que, mesmo andando com Jesus, ainda vão existir momentos de tristeza, de desespero, de dor, de sofrimento. Mas também aprendemos que, estando com Jesus, é possível que haja o impossível acontecendo. O milagre pode acontecer aí na sua família como na minha família. Então, nós não podemos viver simplesmente com aquela mentalidade natural e humana de que todas as coisas vão acontecer segundo o nosso raciocínio, segundo o que nós estamos vendo ou prevendo. Não, nós precisamos viver considerando que nada passou da hora. Não podemos viver como Marta, Maria e os judeus que estavam pensando que tinha passado da hora, Jesus estava atrasado. Nós precisamos viver entendendo que tudo está no tempo certo e que, se o Senhor quiser, Ele pode operar milagres na nossa casa, nas nossas casas. Isso é importante demais. Guarda isso na sua mente e no seu coração. E viva com essa visão. O Senhor Jesus pode estar operando milagres na sua casa, na minha casa, hoje. Não passou o tempo dos milagres. Mas nós precisamos abrir a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, a nossa mesa, para o Senhor Jesus habitar. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, concentre-se na oração e vamos orar juntas, se você puder. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus que opera maravilhas hoje em dia, o Senhor que tem o domínio de todas as coisas, o Senhor que é o dono do universo e governa todas as coisas. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome. Ó Senhor Deus e Pai, nós não somos nada, nós somos pecadores, completamente pecadores, Senhor. Muitas vezes fazemos o que não devemos, pensamos o que não devemos, imaginamos o que não devemos, falamos, olhamos, intencionamos coisas que não deveríamos fazer. E nós clamamos a Ti, perdoa-nos, ó Pai. Lava-nos com o sangue de Jesus, nos purifique de todo mal. Nós clamamos a Ti porque precisamos da Tua intervenção nas nossas vidas. Senhor, queremos que o Senhor Jesus habite na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa mesa. Nós queremos a Tua presença, Senhor Jesus, a Tua presença poderosa, transformadora, a Tua presença que traz paz, a Tua presença que traz harmonia, a Tua presença, Senhor Deus, que pode nos dar um lar feliz, estruturado, em paz e cheio de harmonia. Nós clamamos a Tua presença, Senhor Jesus. Vem. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor opere milagres nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor, transformando relacionamentos, transformando, Senhor Deus, a vida material e financeira. Senhor, dando-nos paz, harmonia, trazendo para os nossos lares a alegria, Senhor, transformando a nossa própria vida, nos dando ânimo, vigor, alegria em servir a nossa família. Senhor, que o Senhor faça de nós mulheres verdadeiramente femininas, que nós possamos assumir o nosso papel no relacionamento, na nossa casa, na nossa família, onde estivermos. Senhor, que o Senhor nos capacite a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos usando e nos renovando e nos transformando e fazendo de nós mulheres, de fato, elegantes, por dentro no coração e por fora, Senhor Deus, na imagem e no comportamento. Que o Senhor possa fazer de nós mulheres elegantes dentro das nossas casas, Pai, como testemunho vivo, brilhando a luz de Cristo e testemunhando e glorificando ao nosso Pai Celeste. É em nome de Jesus que nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Se tem aqui alguma vida agora, alguma família que está, Senhor Deus, num momento difícil, de desespero, que o Senhor intervenha poderosamente, Pai. Abençoa-nos nesse dia e sustenta-nos na Tua presença, na Tua graça. Nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém e amém. Faça essa oração comigo, encaminhe esse vídeo para alguém e abençoe alguém com esse vídeo. Amém? Deus te abençoe. Vamos juntas.